presente de todos vocês. E hoje iremos ter a segunda parte da aula de introdução à fenomenologia do design, ou seja, aonde a partir daquela timeline que nós vimos na aula anterior, que aqui está, nós vamos hoje tratar de 4 autores: Martin Heidegger, Eugen Fink, Hans-Georg Gadamer e Jacques Lacan. E nesse aspecto nós iremos construir uma pequena base para poder entrar na semana que vem, nas próximas 2 aulas, onde eu vou tratar da poética do design, no qual na primeira aula eu vou colocar as bases dessa poética do design e na segunda aula eu vou montar uma proposta de poética do design e vou encerrar com um exercício que nós iremos realizar provavelmente no laboratório, tá? Usando uma estrutura de ciberliteratura. E eu acho que vocês vão apreciar bastante isso. Antes de começar, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre bibliografia. No nosso material que está na internet, na aula 02, sempre nós teremos, eu vou indicar quando chegar, um underline sobre um nome, uma data, uma palavra, que vocês podem clicar, ir até a internet, obter mais informação, ou então até o próprio livro vai estar lá. Mas eu queria, por exemplo, quem tem interesse em compreender um pouco mais a fenomenologia hermenêutica, eu vou sugerir esse livro do Chris Law, que é Compreender Gadamer. Também tem um sobre Heidegger, que não está listado aqui nesse momento, na lista dos autores, mas que é interessante, que é uma obra introdutória, mas que vai cobrindo certos aspectos fundamentais. Então eu vou passar para vocês poderem dar uma olhada no material aqui. E vamos então para a segunda parte da nossa aula. A assistência do que vai rolar aqui é importante porque eu estou ao mesmo tempo apresentando os elementos cognitivos e também produzindo uma espécie de experiência estética no trabalho, ou seja, com uma sonoridade, alguma animação, ou vídeo, uma videotextura conceitual, etc. Então todas elas são importantes porque elas tratam justamente dessa questão que passa entre uma ontologia e uma poética em relação à questão do design, principalmente o design de jogos. Então, começando aqui. Então, aqui é uma saudação para vocês. Então, você não pode falar em design sem que você tenha também a questão do desejo incluso. E design sempre vai remeter ao horizonte compreensível da obra de arte. E esse horizonte compreensível da obra de arte, como nós vamos ver na próxima aula, está inserido numa poesia, uma poética, no sentido grego do termo. O que nos abre sempre a experiência de pensar como uma experiência estética. E pegando o gancho da psicanálise, a questão do desejo, do grande outro, como um elemento libertador que se dá na linguagem, seja qual forma o meio aconteça. Não é algo que vem de fora, é algo que vem de dentro. Então, os autores de hoje são Heidegger, Eugen Fink, Gadamer,
o João Jorge, né, como se diz, e o Jacques Lacan, que é um francês. Olha, então agora eu vou montar uma estrutura aqui na animação para vocês. Vou desenhar. Ver é diferente de olhar. Escutar é diferente de ouvir. E dizer é diferente de falar. Então, nós olhamos quadros passando pelos museus rapidamente. Nós não vemos os quadros. Nós escutamos o outro ou ouvimos o outro. Não damos bola, fechamos nossos ouvidos para o que o outro diz. E nós falamos, que em francês é muito interessante a expressão bavardage, ou seja, nós falamos, em português falação, mas dizemos às vezes muito poucas coisas. Então, na obra de arte, no design, esses três elementos estão em cada uma das suas dimensões inseridos. Seja numa poética do dizer, seja numa poética do ver, ou seja numa poética do escutar. Ou seja, escutar algo que é dito, que está na sonoridade, na musicalidade, nas palavras, no sentido. Né? Então, eu coloquei aqui algumas delas, que foram trabalhadas artisticamente do Labirinto Artístico Filosófico, 1260, né, para vocês, estão lá no site. E continuando, então, nós vamos agora entrar no primeiro autor, que é o Martin Heidegger, ou seja, a ideia do poeticamente o homem habita. Essa é a ideia de uma habitação, de um estar no mundo, de um situar-se poeticamente no mundo, com o outro e em meio às coisas. Esse conceito de habitação vai nos acompanhar durante esse semestre e progressivamente eu irei construindo ele. Nas próximas 2 aulas darei uma questão maior, depois adiante também irei trabalhar ele. E esse conceito está relacionado hoje, na obra do Heidegger, com a ideia de que há uma proveniência da arte na conjugação do ser do homem, ou seja, numa antecipação prévia, ou como diria Kant, como um prolegômeno, ou seja, aquilo que tem que vir antes de qualquer coisa e por vir antes determina tudo aquilo e é condição de possibilidade do que virá depois. Tanto para a cultura, como para a sociedade, como para a ciência e assim por diante. Como já falei na aula passada, para vocês, fiz um pequeno comentário, existe um documentário da BBC de Londres, em 6 vídeos, está no YouTube, no qual um deles ele vai colocar claramente, no título geral, a imagem, a arte cria o mundo. Onde ele vai mostrar que a imagem ela é anterior à cultura e ela funda a cultura. Ou seja, na realidade, as pinturas rupestres, elas colocam o homem diante da possibilidade, enquanto sujeito pré-histórico, de inaugurar os processos técnicos e culturais. Eu pinto na caverna para poder caçar, e não eu caço e depois eu pinto. Então, aspecto mágico e assim por diante. Mas a gente vai retornar a isso. Eu vou, nos vídeos, colocar essa série de documentários para vocês poderem acessar também. Seguindo, então, agora nós iremos abordar um pequeno elemento importante que diz o seguinte: enquanto perdurar junto ao coração a amizade pura, é uma frase de Herder, dos hinos tardios. E aí então Herder diz, numa expressão por ele muito apreciada, junto ao coração, estar junto de, e não no coração. Junto ao coração significa que advém nessa essência do homem de ser aquele que habita, que advém como apelo da medida junto ao coração, de tal maneira que o coração se volte para essa medida. De certo modo, o que aí existe é
a ideia fenomenológica de estar com o outro, de ser com o outro, de ser companheiro, de ser algo que está junto, olhando para o mesmo lugar, escutando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa. E não uma ideia de no, que seria substitutiva, ou como componente participante. Compreenderam? Como o sangue é um componente participante do coração. Estar junto ao coração implica na possibilidade de um coração estar junto a outro. Ou seja, uma forma diferenciada de se posicionar diante das coisas, que nós iremos daqui um pouco traduzir com o termo ponto de vista, no caso da fenomenologia. Se formos felizes aqui, eu escrevi, conseguiremos trazer para o primeiro plano de nossas meditações a relevância desta poesia de Hölderlin. Quando um designer trabalha, ele precisa conseguir estar junto ao sujeito para o qual o design dele é feito. Então ele faz algo, ele trabalha no sentido de dirigir ao outro uma enunciação, como nós viremos em comunicação, para que o outro possa ver, para que o outro possa ouvir, para que o outro possa encontrar o seu dizer. E a partir do ver, ouvir ou escutar e dizer, construir o seu próprio ver, escutar e dizer. O que nós chamamos na área dos jogos como estética emergente ou narrativa emergente. Pergunta, quiser fazer uma intervenção, algum comentário, trazer alguma coisa, sintam-se completamente livres, ok? Já falei isso semana passada, eu vou repetir isso sempre, porque nunca custa repetir isso. Né? Então, próximo. Não podemos compreender o sentido e força poética da reflexão de Heidegger e, sobretudo, daquilo que nos diz a poesia de Hölderlin, teremos de dar um passo atrás. Nós temos que dar um passo atrás para que a gente possa compreender essas coisas de modo mais claro. O que seria dar um passo à frente? Um passo à frente seria eu já começar a aplicar isso em algo. A gente sempre tem uma ideia, então isso pode ser assim, pode ser assado. Na realidade, o convite dessa reflexão é que eu pare e dê um passo atrás, que eu fico pensando, o que isso significa? Qual o sentido disso? De onde isso vem? Por que é assim? Será que está certo? Será que está errado? E assim. Com isso, nós pensamos justamente a questão que eu falei antes da proeminência e da proveniência da obra de arte, ou seja, daquilo que seria o próprio estético, ou seja, no sentido grego da poiesis, na performação, na construção de algo. Aqui nessa imagem eu coloquei uma das várias texturas do labirinto artístico filosófico conceituais, e fazendo uma referência à pessoa, uma das pessoas que trabalhou comigo, que me cedeu o seu material, que é o Itzvan Horkay, que é um fotógrafo, artista, né? E que colaborou no trabalho, e ele trabalha na equipe do Peter Greenaway. Talvez você já tenha ouvido falar desse cineasta, que é o que fez o livro de cabeceira, que é um livro maravilhoso, muito interessante. E tem um trabalho fantástico. Em primeiro lugar, temos que observar que, e aí vem a poesia, essa poesia vai ser redundante, ela vai ser recorrente no nosso semestre, pelo menos até a 9ª aula. Né? Chegamos demasiado tarde para os deuses, demasiado cedo para o ser. E desde o homem é poema começar. Projeto. O homem é sempre um projeto. Ele sempre está em curso, em andamento. Não há uma maioridade definitiva e absoluta no caráter de ser do homem. Não é aos 21 anos. Como projeto, o projeto do homem sempre é uma eterna construção e retomada.
uma eterna reconfiguração. O ser humano sempre está se reconfigurando, se recolocando, se ressituando. Posso dar um exemplo muito simples. Nós estamos aqui no mestrado e doutorado, e pesquisadores vêm e fazem um mestrado. Do mestrado, eles se reconfiguram e vão adiante no seu projeto. Por que não ficar só na graduação, né? No caso. E do mestrado eles vão ao doutorado, se reconfiguram, se ressituam e se colocam de novo sempre como um poema começado, recomeçar e assim por diante. Nós esquecemos muito isso, de que a todo dia, quando o sol nasce, nós temos que recomeçar a vida, quando saímos do domínio de Morfeus e despertamos para a luz de Apolo, usando essa expressão grega, né? E passamos com a carruagem durante o dia e encontramos no final a noite, né? E quando nós chegamos na noite, nós temos que recomeçar um novo ciclo, um ciclo noturno, como diz o Durão, né? Que é o ciclo das fadas, das bruxas, de Dionísio e assim por diante. E no outro dia, novamente. E aí nós, na sociedade civil, burocrática, administrativa, queremos que tudo permaneça igual como sempre. E não é assim. Nós precisamos sempre retomar. É muito interessante isso, porque isso vale para tudo. E é por isso que a gente às vezes tem, agora citando nos trabalhos de jogos, nós temos patches. Depois, quando o jogo é lançado, para corrigir bugs, para melhorar, para acrescentar um novo level, né? Para oferecer mais alguma coisa. E se a gente for pensar administrativamente, eu ia pensar uma coisa do ponto de vista capitalista. Mas também a gente pode pensar que existe, às vezes, um desejo de continuação. O exemplo que eu vou dar nesse caso, proeminente, é o exemplo do jogo Myst, onde uma narrativa continua e progride jogo após jogo. Mas isso... Oi? Mas quando você fala de patch, é diferente de DLC. Então eu falei patch e DLC. Tá? DLCs como acréscimos, como uma nova residência, um novo quarto que eu acrescento à minha casa, à minha habitação, no caso. Estou tentando pegar essa coisa da habitação um pouquinho também. Um patch quando eu corrijo um problema na parede. Né? Bom, isso significa que toda a nossa ação humana, como humanos, possui sempre um caráter provisório. Né? Então, assim, talvez até o final do semestre a gente domine um pouco melhor essa tecnologia de gravar em vídeo as aulas, seguindo a sugestão do Leco da Poiesis, né? Sabe? Talvez sim, talvez não, mas pelo menos nós tentaremos fazer isso, né? Então, ler o manual, operar com a câmera, fazer exercícios, etc, etc. Esse caráter provisório quer dizer que nós nunca estamos completamente prontos. Nós estamos sempre a caminho de alguma coisa. Então o design também nunca é um design pronto, é um design sempre a caminho. Se for dar um exemplo para vocês muito claro, os caminhos que uma estética do design pode correr são muitos. Por exemplo, para alguns autores, o Art Nouveau se modifica e se torna o Art Déco, e é algo que é um progresso e uma melhora. Progresso no sentido de caminho, caminhar. Por isso nós falamos a evolução, o progresso da escola de samba na Marquês de Sapucaí. É ir de um ponto até o outro. Ok? É essa a ideia. Porém, o progresso pode ser não uma melhora, mas uma sintetização, uma simplificação. Segundo alguns outros autores, a passagem do Art Nouveau para o Art Déco é uma simplificação do design que surge no Art Nouveau, por exemplo, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, em relação ao Dada e ao surrealismo. Eles conversam, mas são estruturas diferentes, completamente diferentes. Mas a gente poderia falar em relação ao simbolismo, alemão principalmente, em inglês, e o surrealismo, que eles são irmãos em linguagens operativas de épocas diferenciadas.
ambos buscam o mesmo telos, o mesmo fim, que é uma proposição poética, ou seja, uma enunciação poética que tem características líricas, oníricas, misteriosas. O onírico, nesse caso, não ainda é pensado desse modo no século XIX, como é pensado no século XX, depois de Freud. Mas o lírico e o misterioso guarda dentro de si o onírico, porque o mundo misterioso produzido por Böcklin, por exemplo, no seu trabalho Totenismo, a Ilha dos Mortos, é um mundo onírico, porque Caronte leva a viúva e o caixão para a Ilha dos Mortos. Bom, posso seguir? Não dizer tudo é impossível, né? Lacan já falou isso, de certo modo, né? Bom, seguindo. Então agora eu vou rodar, vou executar o vídeo de novo da textura sonora da poesia que Heidegger constrói em função do Holder, que é talvez o momento mais interessante e aonde Heidegger realmente foi feliz em conseguir fazer um verso poético. Ele não era um poeta, ele tinha dificuldade com a poesia, mas ele lutou muito arduamente, como todos nós, é claro, né? Vejam só. Nós chegamos demasiado tarde para os deuses e demasiado cedo para o ser. Desde o momento eu começar. O obscurecimento do mundo não atingiu nunca a luz do ser. Pensar é a limitação ao pensamento, que em algum tempo uma estrela no céu do mundo permanece fixo. A coragem do pensar genuína da experiência do ser, então surge a linguagem do destino. Houvessem pensar antagonistas e não simplesmente adversários, então a coisa do pensar seria mais favorável. E é a hora conveniente para a conversação. A deficiência e toda a coragem do coração para as pessoas saberem o ser que eu posso pensar. Esquece do ser e alcança sua verdade e completude. Uma nova potência bastaria pensar diante da coisa. Incompletude. Antagonistas. Agon, do grego. Luta de ideias, mas não necessariamente adversários. O agon ele está nas Olimpíadas, quando há uma competição. Mas a competição é uma atividade em relação ao outro e do outro em relação a si. Então, a conversação, ou seja, sentar com alguém e conversar, é exatamente isso. Quando alguém diz para nós, gostaria de trocar uma palavra com você, não significa que a pessoa quer só trocar uma palavra. Quando alguém pergunta, posso fazer uma pergunta? A gente às vezes diz brincando, pode, mas duas, uma já fez. Né? Porque a gente faz isso num joguete espirituoso. Entretanto, nesse momento, é porque há algo que nós queremos dizer ao outro, bater nele, junto ao seu coração, ao seu espírito, e receber o retorno. Como duas pessoas que lutam no tablado, por esporte, como dois jogadores de ping-pong
que jogam. E que é preciso para que o jogo continue, que cada um rebata a bolinha com a sua raquete. E o legal e o gostoso, a fruição do processo desse jogo, é que o jogo continue. Jogos que terminam inevitavelmente somente com um saque, não tem graça alguma. É um estraga-prazeres, não é? Quem já jogou ping-pong, quem sabe jogar, sabe disso. As boas e deliciosas partidas, que nós ficamos alegres com o adversário, mesmo que tenhamos vencido a partida, é quando ela realmente teve o seu curso. Ora, esse ter o seu curso e se desenvolver também está na questão do diálogo, da linguagem. Na semana que vem nós vamos abordar isso também em relação à obra de arte plástica. Ok? Nesse aspecto. Então, eu dividi como estação, porque eu gosto muito de uma metáfora que é a estação de trem. Porque eu me criei na minha casa ao lado da estrada de ferro. Né? E o trem passava ao largo da minha casa, fazia curva, e a minha casa era no morro, então eles tinham cortado o morro para abrir o túnel. Né? E isso era muito gostoso, porque 6 da manhã eu escutava o trem vindo, e assim, opa, ia para a escola, não usava nem despertador. E era uma coisa muito legal. Então havíamos as estações, a estação do centro, a de Hamburgo Velho, a de Canudos, a de Campo Bom, e às vezes ir de uma estação a outra era uma aventura, uma viagem, uma brincadeira. Então, de certo modo, para mim, esse aspecto assim, de fazer uma estação também tem um caráter lúdico, dizer, a primeira estação, aqui tem um caráter lúdico, de fazer esse trabalho, de pensar esse pensamento, de ser o joguete do pensamento na busca da essência da coisa com a qual eu estou tentando lidar, mais ou menos isso. Nessa primeira estação, eu tenho assim, em inúmeros momentos, quando se fala da fenomenologia hermenêutica, Gadamer nos lembra o caráter proeminente da visão. Vocês estão vendo ali que tem Gadamer 2009-12, o ano de 2009, página 12. E se vocês apertarem com o dedo ou com o mouse, vocês vão ser jogados lá no texto, tá? Ok? Então é uma forma de ajudar nas referências, tá? A fenomenologia hermenêutica é um modo de ver que procura trazer a nossa atenção de volta para as coisas, o mundo e o homem. Há toda uma discussão nesse sentido sobre o fato de que a filosofia da fenomenologia hermenêutica não é exatamente um método, mas um modo de ver o mundo, uma mudança de encarar o mundo. E esse é um dos motivos pelo qual o Heidegger é o autor ocidental mais traduzido no Japão e extremamente acolhido pelos zen budistas e pelo pessoal do teatro No. E na China também, cada vez mais, se diz que está muito grande. E é interessante isso porque é uma filosofia que não vai estruturar o pensamento de forma classificatória, como, por exemplo, é o positivismo lógico, que também é maravilhoso, claro, né? Bertrand Russell, né, por exemplo. Né? Mas a gente vai entender isso aos pouquinhos aqui, tá? Olhar. Então, a fenomenologia hermenêutica ela busca ajudar a nós olharmos algo diferenciadamente, uma nova forma de olhar. Isso quer dizer que depois desse curso aqui, vocês vão conseguir passar pelos canteiros de flores e conversar com as flores. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do nível, do modo de ser como cada um de vocês vai lidar com a coisa, né? Estou brincando, né? Isso é uma metáfora, né? Bom, em 1927 é publicada a obra Ser e Ter. Nela, o filósofo realiza um trabalho de reconduzir a reflexão sobre o homem
esse seu mundo a partir do que nós chamamos de estruturas práticas, na semiótica pragmática. Fazendo com isso, o filosofar retorna para a discussão da própria existência humana, as próprias atividades de ser do homem. Exemplos que existem em seu tempo é o martelar como martelo. Qual é a propriedade fundamental, o modo de ser fundamental do martelo? Seu caráter próprio. Martelar. Então, o Heidegger vai usar um famoso exemplo da época, porque você sabe, em 1927 os automóveis estão chegando, né? E aí surge um novo dispositivo nos automóveis, que é o manípulo, que é a seta, que era manual, mecânico. E com ela você dizia esquerda ou direita. Então Heidegger vai usar esses exemplos de modo bastante característico. Mas também vai se referir a exemplos, para pensar a questão, como exemplos subjetivos. O temor que algo aconteça. Oi, você usou o carro pelo fato do movimento, é isso? Também. Porque, por exemplo, você fazia assim com o martelo e na hora que você ia dar a seta você fazia assim? Exato. Tá? Mas é manipulado. Handcraft, né? De certo modo. Certo. Mas ele também vai se referir a temores, medos e tremor. Ele vai falar da angústia. Sabe? Então, uma série nós não vamos entrar nessa coisa, não sei se a gente for olhar, por exemplo, um jogo que podemos até discutir no momento, que é Amnésia, por exemplo, mas vamos encontrar um jogo que vai ser abordado muito especificamente, que é o Dear Esther. Nós vamos tratar do conceito de angústia, de melancolia e de morte, na estética do design, né, no caso. Ou como dizem os ludologistas, um quase jogo. Mas depois do meu amigo Chris Bateman, né, essa ideia caiu por terra, né? Mas vocês vão ver isso, tá? A proposta fenomenológica busca a perspectiva de ir ao encontro das coisas mesmas e ali pensar a relação e condição própria do homem. Então, o que significa essa expressão? Até Heidegger, a filosofia é um assunto abstrato, principalmente com o maravilhoso trabalho de Kant e Hegel. Por exemplo, para não citar Dilthey, né? Dilthey já começa a fazer algumas coisas diferentes, vai trazer a esfera do mundo da vida, a ciência histórica e tal. Mas com Heidegger, ele vai dizer que nós temos que retornar às coisas mesmas. Nós temos que sair do profundo abstracionismo. Não que ele seja errado, um equívoco, mas que ele produziu um distanciamento do homem em relação ao mundo e principalmente em relação à questão do ser. Ora, o que seria ir ao encontro das coisas mesmas? Seria, primeiramente, abrirmos os nossos ouvidos para aquilo que pode ser escutado, o nosso olhar para aquilo que possa ser visto e o nosso falar para aquilo que possa ser dito. E o que pode ser dito pode ser escutado. Compreendeu? Ou seja, ele começa a querer ir um pouco mais devagar nessa questão da classificação científica. Então, uma certa oposição. Então, dois grandes autores que vão fazer a grande crítica a Descartes e esse pensamento no século XIX é o grande Charles Sanders Peirce, né, com as suas teses anticartesianas, que são maravilhosas, que aconselho vocês a estão nos Pensadores, na coleção dos Pensadores, né, e Heidegger.
E depois vocês vão ver assim, o Heidegger chega a essa estrutura do mundo prático porque ele leu Peirce. Então ele tem uma referência nesse aspecto, apesar de que, como vocês sabem, os filósofos até mais ou menos a década de 40, até a Segunda Guerra Mundial, não são sujeitos que ficam citando. Quotation. No quotations. Né? Eles pensam, basicamente. Né? Eles falam da obra de alguém e não vão nem referir, você procura. O citar, o referir, a reminiscência é algo que nós fazemos hoje em função, principalmente, do excesso de informação que nós temos e com o qual nós temos que lidar. Porque, por exemplo, se a gente for pegar um conceito de verdade, eu vou ter que, primeira coisa, eu estou usando o conceito de verdade de acordo com o que é estabelecido pelo fulano de tal. Heidegger foi um leitor de Peirce, viram? Aí. Resultado, o interesse prático conceitual na esfera do mundo prático, o que é pragmático. E ali está o texto onde eu mostro onde está essa referência, a partir de quem o Heidegger chegou a conhecer o Charles Sanders Peirce. A fenomenologia como uma filosofia do mundo prático, do varrer, do caminhar, do cozinhar, é mesmo, de certo modo. Podemos pensar a esfera do mundo prático em todas as suas propriedades e ações ou comportamentos, que é o existencial, ou seja, a categoria, e ali buscarmos os sentidos das coisas. Né? Irá pensar nos modos de ser do comportamento do homem que lhe confere uma característica ontológica. Então, conferir uma característica ontológica, nesse caso, significa o seguinte: significa-se pensar qual é o modo de ser próprio daquele comportamento. E, por sua vez, muitas vezes, encontrar também o modo de ser impróprio de um comportamento. Mais do que um comportamento, também de um objeto. Eu posso pedir emprestada a caneta Bic? Um pouquinho? Muito obrigado. Esta caneta Bic, que todos nós conhecemos, muito utilizada por nós na nossa formação escolar, ela tem um modo de ser próprio. Qual é o modo de ser próprio dela? É aquele modo existencial prático para o qual ela foi feita, o seu fim, que é o qual? Escrever ou traçar uma linha. Mas eu posso desenvolver modos impróprios de ser para esta caneta em uma utilidade dela. A utilidade dela é a do escrever. Mas eu posso torcer essa utilidade dela criativamente ou não para um outro modo de ser útil. Modo de ser útil. O modo de ser útil da caneta é a sua utilidade. Entendeu? A utensilidade é a característica de ser útil da caneta. Eu vou dar um exemplo. Sentado na quarta série primária, muitas vezes eu era chamado a atenção porque, segurando a caneta, eu fazia uma parte sair dela, a tampinha, e virar uma nave espacial. Nem aí para o que estava acontecendo. Naquele momento, a caneta deixava de ser uma caneta. E ela se transmutava em uma nave espacial Star Trek com o seu módulo principal para descer ao planeta. E é claro que na minha folha eu já tinha desenhado todo o ambiente. Compreenderam? Agora, tem um filme que eu não lembro o nome, no qual uma mulher é atacada por um homem
de modo violento e ele quer estuprar ela. E ela consegue pegar uma caneta Bic dessas, que estava sem a tampinha, e ela, na luta, tira isso aqui e finca no peito dele e abre. O que ela faz? Muda a utilidade da caneta. Muda a utilidade da caneta, mata o sujeito, porque perfura o coração e sai. E ela escapa. Então a caneta ela pode ser um instrumento de escritura poética, escritura administrativa, escritura científica, pode ser um brinquedo da fantasia criativa e pode ser um instrumento mortal. Não pode? Quanta gente não furou os seus tímpanos fuçando com a caneta? Muito obrigado. Ajudou esse exemplo? Ótimo. Vocês nem sabem como eu fico feliz. Pensar ontologicamente nos mostra que estamos imersos em um mundo. Então, grande conceito da nossa área, imersão. Ok? Quem utiliza esse conceito e quem cria ele não é a Janet Murray. Ela usa esse conceito e ela refere o Michael Heim, de 93. O Michael Heim, por sua vez, como um filósofo norte-americano e um descolado na área da tecnologia, é o tradutor americano de Heidegger. E ele toma esse conceito, ele diz de Heidegger. Olha só, exemplo. Eu acho esse exemplo maravilhoso, porque eu adoro isso. É o filho de manjar, como dizem, né? Para aprendermos a nadar, de modo algum, nos ajuda a ler um manual de natação. Nós podemos comprar o melhor manual de natação que existe no mundo. Não vamos aprender a nadar. Somente iremos aprender a nadar quando nos jogarmos dentro da água. E ali, imersos em seu meio, aprendemos a nadar. É isso que o Heidegger diz em 1952. Tá? Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Andando. Eu lembro quando eu era criança e eu queria uma bicicleta e eu nunca gostei de pedir dinheiro em casa, né? Eu tinha um sério problema com isso. Eu achava que eles faziam demais comigo. Mas sabia que alguns sapatos de altíssima qualidade, que tinham pequenos probleminhas, eram descartados, né? Então eu fiz uma negociação com meu avô de fazer algumas coisas e ele me dava os sapatos. E aí o que eu fazia? Eu pegava uma folha de caderno, colocava uma lista numérica e escrevia rifa do sapato tal para a compra de uma bicicleta, né? E aí eu pegava essa rifa e ia de casa em casa, batia, falava sobre o projeto da rifa e vendia os números. Pela Loteria Federal, saía o resultado e eu pegava o sapato. Então, minha primeira bicicleta, eu fiz uma rifa de 100 números, deu para comprar a bicicleta e mais algumas coisas, né? E aí eu comprei a bicicleta, uma bicicleta inglesa, maravilhosa, usada, claro, né? Mas eu queria aquele modelo, sabe? E como é que eu fiz? Eu saí com a bicicleta no portão da minha casa e a minha casa ficava numa ladeira, né? Não tinha aquele muro, assim. E eu subi na bicicleta e disse para mim, bom, ou eu aprendo ou eu me esborracho. E eu saí, subi na bicicleta e deixei ela rolar. Eu me lembro que eu andei 4 quilômetros com a velocidade que eu estava. Eu consegui manter o equilíbrio por causa da natação, acho eu. E eu me borrava de medo de cair. E eu caí muito de bicicleta depois. Mas com isso eu aprendi a pedalar. E a sensação que eu tive foi incrível, porque na volta eu já estava dominando mais ou menos os passos. Você tinha que subir de novo e tal. Foi assim fantástico, né? Ou seja, a gente só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. E a gente só aprende a andar de bicicleta mesmo quando a gente tira as rodinhas de trás.
Entendeu? Eu sabia das rodinhas de trás e eu não usei elas. A gente só aprende a escrever escrevendo, a gente só aprende a ler lendo. Né? Claro que são coisas muito mais difíceis do que andar de bicicleta. Né? Ajudou esse exemplo? O conceito de imersão é fundamental dentro do pensamento fenomenológico. Imersão é equivalente a ser no mundo, que é equivalente a estar no mundo. Michael Heim, ali ó, vocês clicam, vocês vão para o texto onde está falando de imersão na nossa revista do TechOff. Tá? Ok? Toma de Heidegger este termo para as discussões de tecnologia. Nas instalações VRL, VMRL, ou seja, da realidade virtual, né? E nos games, o fundamentando em uma metafísica do ciberespaço. O Michael Heim é uma pessoa muito incrível, sabe? Vale a pena a gente ler os textos dele e mandar um e-mail para ele, sabe? Eu tenho o costume de toda vez que eu acho o trabalho de uma pessoa legal, eu escrevo para a pessoa. Oi, que legal, oi, meu nome tal, não sei o que, trabalho aqui, blá, blá, blá. Muito interessante seu trabalho, de, digamos, 100%, 99% até hoje, eu tive retorno e a gente continuou a conversar, tanto que o Michael Heim cedeu os direitos de tradução da obra dele. Estou até hoje tentando traduzir, publicar na minha editora o livro dele, A Metafísica do Ciberespaço, que é maravilhoso. Ia causar um furor. Bom, seguindo. Aprendemos no contato direto com as coisas, na proximidade em relação com elas. A gente aprende a varrer a calçada varrendo diretamente com a vassoura, no contato direto com elas. O que a gente não aprende no contato direto com as coisas? A gente aprende tudo. Operar o computador, tudo. Mesmo um novo idioma, né? Um novo idioma. Quando a gente vai estudar fora, fica mais fácil de aprender do que... Você só aprende a amar amando. É verdade. Deixando-se, experienciando, correndo risco. Né? Você só aprende a estudar estudando. A verdade está presente em todos os sentidos. Pode não estar presente fisicamente, mas está presente com você, né? No interior do mundo que nos envolve, no qual estamos sempre imersos. Este é um dos importantes sentidos da ideia ir às coisas mesmas. Né? Ou seja, se jogar, né? Se jogar. Não quer dizer que é uma filosofia dos afoitos, não é isso. Não é esse aspecto, mas é que somente no lidar com é que a coisa acontece, né? Bom, segunda estação, aspectos do pensamento de Heidegger que nos colocam na condição de pensar uma ontopoética do design. Tchan, 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 tchan. Agora eu vou entrar nos aspectos. Que nada. Eu vou listá-los. Os aspectos ortóticos são os seguintes, e eu vou desenvolver isso, tá? Porque semana que vem eu vou falar sobre a poética do design. Eu vou trazer isso. Tá? Primeiro, pensarmos a ideia de poética na conjunção plena de todas as formas estéticas, de todos os meios e de todas as formas. Ok? Então a gente vai falar. Então, alguém aqui leu Jenkins? Então, Jenkins entra aí, né? Muito claramente, né? A ideia de transmídia. Eu, por exemplo, pensar uma imagem sonora, escrever a música,
tocá-la, fazer o poema, pintar o quadro, construir a peça. Nossa, que coisa, né? Então eu estou circulando pelos mundos de representação de forma diletante, como dizem os gregos, né? Estou indo, estou fazendo, né? Ainda mais hoje no mundo em que nós queremos renderizar ou queimar ou fazer builds para diferentes frameworks ou plataformas, né? Para iOS, para Android, para Linux, para Mac, para Windows, né? É mais ou menos isso. Ou seja, conseguir fazer com que algo seja dito em um novo meio, um novo campo, uma nova estrutura e assim por diante, né? Então, é muito estranho porque aí nós entramos nos famosos exemplos da tentativa de rigidez do homem. Quando, por exemplo, a gente vê o filme Hobbit sendo feito e muitos fãs e textos criticaram. Vou dar um exemplo agora. Macbeth, em que a Veja escreve uma matéria descascando, né? E eu li pelo menos 4 vezes essa peça já, né? E eu fui assistir o filme tendo lido ela novamente e cotejando lá. E nada do que era dito cabia para a coisa. É excelente, tem pouquíssimas falas que saem, só uma cena que não é colocada no filme. E realmente a ideia do Édipo com culpa e da maldade humana e da loucura estão muito claros ali. Naquela época. Se vocês não viram o Macbeth de agora, eu aconselho veementemente a vocês. O segundo é pensarmos a proveniência da arte sobre o pensar e o mundo. Então aqui é aquela coisa, né? Cada um defende o lugar onde está, né? Mas assim, não é porque eu quero defender isso por ser um artista, né, também, né? Mas é porque esse pensamento existe, né? De que a arte, ela determina o mundo. Pô, mas você também, espera um pouquinho. Os artistas são desconsiderados. Os poetas são vilipendiados, né? Ninguém aqui no mundo, na nossa sociedade, valoriza a poesia, a arte, né? Aquela coisa toda. Só se valoriza se eu estou trabalhando no banco, se eu sou militar, se eu sou capitalista e não sei o que, se eu ganho dinheiro, né? E é por isso que o nosso mundo caminha para o caos e para o fim, né? Isso na área de games. O senhor falando isso, assim, fiquei pensando. Aliás, eu penso muito no canal. Que bom, eu também. Mas pensamos juntos, então. Pensamos juntos. Eu fiquei pensando numa coisa. Por exemplo, os games, eles têm algumas partes, vamos pensar nesses games que tem mais história e tal, e eles começam a ter, por exemplo, poesia, eles começam a ter partes de música, várias partes artísticas que hoje já não têm a popularidade que havia tido antigamente, elas têm agora. Será que isso não é uma evolução da arte, pegando já essa ideia da continuidade do... Está relacionado com um fato bastante interessante, que é o advento do computador. E daria todo um seminário sobre isso, que é o seguinte: eu vou resumir sinteticamente uma coisa. O PC, quando surge, ele coloca nas mãos do sujeito ordinário, do homem comum, a capacidade dele decidir o que fazer com a máquina. Criar. Entendeu? E aí, os caras começam a se atacar a criar. Vem a indústria dos jogos, que ela teve a sua evolução, a queda e foi absorvida pela Sony, também vai para adiante, né? Pela Nintendo, etc. E os caras querem fazer uma máquina de construir dinheiro. Só que ao lado vem o pessoal que usa o computador insistindo na linguagem e nas coisas que eles querem fazer. E aí tem uma série de movimentos interessantes. A própria Janet Murray, no Hamlet, no Holodeck,
se detém a analisar isso a partir do conceito de fanzine, né? Fanfiction, né? Com o passar do tempo e algumas empresas de motores de jogos, como por exemplo a Epic Games, liberando desde o começo o motor para que os jogadores fizessem o que quisessem, deu condições para que os fãs começassem a estabelecer discursos no jogo que não seriam aqueles tradicionais, que se acha que vai ganhar dinheiro. E isso começa a ter uma evolução incrível. Por exemplo, os mods, os campeonatos de modificações da Epic, ele dá $200 mil para o primeiro lugar, só para ter uma ideia. E os que ganham não são os que estão fazendo feijão com arroz. São aqueles que fazem coisas belas, artísticas, poéticas, etc. Porque a empresa também gosta disso. Eles fizeram aquele Tournament, que é uma loucura, né? Mas se vocês pensem, alguém jogou esse jogo já, o Tournament? Joguem ele e tentem não dar tiros. Olhem para o ambiente. Se ele não diz alguma coisa para vocês, em termos de arte, é o interesse deles, né? Sabe? E aí nós temos o indie, né? Então o PlayStation hoje tem o indie, graças a Deus o Xbox começou, aí nós temos o Steam, que também é uma turma muito interessante, muito louca, né? Então a gente tem essa coisa e a descoberta hoje, por exemplo, você não precisa ter 100% de nada, você pode ter 1% só, fiel. 1%. Faz um jogo maluco, poético, mas você vai conseguir a sua turma. Entendeu? Isso a gente vai chegar nas outras aulas nesse ponto ainda, né? Tá bom? Perfeito. Porque se pensarmos os conceitos de arte, escultura e espaço juntos, não é possível uma poética fora do espaço. Então isso é uma coisa complicada para a gente, sabe? Sempre estamos no mundo, num espaço, num determinado lugar. Mesmo que ele seja definido como não espaço, ele é referido a excelente espaço. Né? E a gente vai ver isso como uma fenomenologia, como Heidegger vai trabalhar esse conceito. Né? Pensarmos a possibilidade da habitação poética para o homem nos dias de hoje. Então essa coisa da habitação poética, ela é fundamental. Né? Então como é que se dá esse tipo de posição do lidar com as coisas, com o mundo e consigo mesmo, uma poesis, né? Que seja a essência na vida. Né? Então isso é algo extremamente importante. Né? E a gente vê isso nos filmes hoje, alguns, né? E nos jogos, essa preocupação, esse interesse. E o último é pensarmos o conceito ontológico de jogo. Né? Então vai sair agora, esse mês de março, acredito, e aí eu vou sugerir que vocês comprem, claro, né? Um livro no qual eu tenho um capítulo, o primeiro capítulo do livro, que é o conceito ontológico de jogo. Né? Então lá vocês vão poder encontrar algumas discussões, né, sobre essa questão, e tem outros textos maravilhosos lá. E eu vou trabalhar o conceito ontológico de jogo para vocês aqui, já para além do capítulo aquele publicado, que aquele capítulo é um... Bom, aspectos que serão abordados por nós nas aulas. A poética do design, parte A e B. Esse é um momento legal, porque eu falo dos 5, né, e aí, olha, mas eu vou falar disso semana que vem. Né? Tipo aquela poesia do Mário de Andrade. Né? Que queres, Mário? Quero a lua, mãe. Agora não. Espera, te dou a lua amanhã. E espera, e espera. Que queres, Mário? Quero a lua, mamãe. Agora não. Te dou a lua amanhã. E espera, e espera.
E aí no final o Mário escreve pigões. Paulo Sérgio vai lá. É muito interessante essa poesia, porque é a capacidade de alguma coisa, né? Mas vai vir, tá? Eugen Fink. Então vamos ver o Eugen Fink agora. E eu vou dar esse vídeo para vocês. No corte da linguagem. Então, apresento para vocês uma ideia do corte da linguagem e mostro um desenho. O que significa isso? Né? Significa que linguagem não é só o texto escrito, o verbo, mas é também desenhar, pintar, esculpir, dançar, cantar, representar. A ideia de linguagem, ela é extremamente ampla e profunda. Porém, todas as suas formas, multiformes de manifestação encontram-se reunidas na ideia de poetas, como nós iremos progressivamente ver. Eu gostaria de poder já dizer tudo, sabe? Mas nós estamos seguindo uma certa organização. Então, na semana que vem, eu vou entrar na introdução com o conceito de poesis para vocês, e de poética, né? Tá? Mas esse fazer, né? O Eugen Fink, o trabalho dele é muito importante. O Eugen Fink foi um discípulo de Edmund Husserl, que foi o professor de Heidegger, e que Heidegger sucedeu quando Husserl se aposentou na cadeira dele. E o Fink cada vez mais começou a interagir com Heidegger, trocar com ele e absorver coisas, ideias do pensamento dele. O pensamento do Eugen Fink é extremamente importante para se pensar o conceito ontológico de jogo, porque ele vai partir do trabalho de 36 do Heidegger, o conceito ontológico de jogo que Heidegger organiza, e que está nesse capítulo de livro que eu falei para vocês, e ele vai abrir esse conceito numa discussão fenomenológica nas suas várias instâncias. Olha só. O trabalho central dele nos interessa para a reflexão sobre a possibilidade de um mundo poético da design é o jogo como símbolo do mundo. Então, ali, se vocês clicarem, vocês vão ter um link. Só tem até hoje uma tradução em francês e do original em alemão. Tá? Vou apresentar os pontos agora. E esse eu vou apresentar um tudo, tá? São eles. O jogo como problema filosófico genuíno, tá? Como é o problema da verdade. A interpretação metafísica do jogo. A interpretação mítica do jogo. E a mundaneidade do jogo humano. Então, esses 4 elementos são fundamentais em que ele vai discutir, que ele vai dar conta. Olha só. Primeiro, o problema filosófico do jogo. O jogo como problema filosófico. Fink reflete sobre as dimensões do problema do jogo em sua possibilidade de ser tomado como um problema filosófico, como um objeto da consideração filosófica. Lembram que eu falei que o Gilles Castor-Granger vai dizer que os objetos da filosofia são os conceitos, as ideias, assim como os objetos da ciência são os entes físicos e suas propriedades. Né? Mas eu não enxergo as partículas do ar.
O fato de eu não enxergar não significa que elas não existam. Entendeu? Caberia à filosofia pensar as estruturas do fenômeno do jogo humano enquanto jogo, enquanto acontecimento dele. E, a partir dali, pensarmos a sua possibilidade de dimensão cósmica, global. Mais geral, entenderam? Como uma coisa geral. Isso é o que se diz como dimensão cósmica. Ah, mas então o jogo está em tudo? Opa, também é importante. Né? O jogo enquanto jogo não se restringe ao PlayStation, ao Xbox, ao tabuleiro, às cartas, etc. O jogo enquanto jogo seria talvez uma estrutura mais geral e mais interna da condição do homem no mundo. Para então atribuir o valor decisivo para o conhecimento em geral. E talvez, se eu conhecer o jogo enquanto jogo, como aquilo que está aí no seu geral, talvez eu entenda outras coisas. Talvez eu possa vir a ampliar o meu próprio conhecimento do que seja conhecer, jogar, pensar e tantas outras coisas, né? Ainda que do ponto de vista das ciências positivas e do homem, como a psicologia, que trata do problema do jogo também, e a antropologia, que também trata do problema do jogo, possamos pensar e pesquisar o jogo, seu sentido, estrutura como fenômeno na natureza, que recai sob o domínio e interesse da filosofia. Então, quando os filósofos vão pensar o jogo, não vão pensar sob o ponto de vista dos psicólogos, como, por exemplo, fez Piaget. De modo brilhante, mas como psicologia. Né? Como fazem os antropólogos, uma antropologia do jogo. Mas, de um modo conceitual e mais geral. Todo jogo, olha só, situa-se em uma relação entre o homem, algo como seu suporte, por exemplo, o tabuleiro, o console, o outro, situados em um mundo, em um espaço designado como irreal, não real. Um espaço mágico, como diria Huizinga. E aí que Eugen Fink segue a discussão de Huizinga, de 32, do Homo Ludens. O jogo instaura um mundo mágico, ao qual eu atendo, que o Huizinga irá designar com o termo de círculo mágico. É muito poderoso isso e a gente pode dar milhares e milhares de exemplos, desde até exemplos burocráticos. A interpretação metafísica do jogo. O homem é compreendido como centauro do Ocidente. Isso é muito interessante quando ele fala. Aquele que está situado entre o plano da natureza, os animais e o plano dos deuses. Nós somos isso, nós somos o centauro do Ocidente. O que nós somos? Nós estamos entre o animal e o além do homem. Nós somos um projeto. Nós somos um poema começado sempre e nunca acabado. Esse é o centauro do Ocidente. E a figura do centauro, que a parte de baixo é um cavalo e a parte superior é um homem, é exatamente isso, essa metáfora grega. Ou seja, nós vamos em direção aos celestiais, aos deuses. E essa é a estrutura do jogo. O homem é uma potência. E aí vem, ao mesmo tempo, finita e ilimitada, a chamada finitude, a qual tem o seu horizonte, como seu horizonte a morte. Tudo aquilo que nós fazemos tem um tempo. Tudo aquilo que nós fazemos tem um limite.
tudo aquilo que nós fazemos não será para sempre. Pode ser. E aí a felicidade, lembrar. Talvez. Vocês imaginem se nós fôssemos lembrados como aqueles sujeitos que são os menos valorizados na nossa sociedade. E por incrível que pareça, a todo momento eles são lembrados. Aqui, acolá. Quem são eles? Os poetas. Não é? Volta e meia, a gente lembra de Sófocles, de Aquiles, de uma poesia. Principalmente quando é urgente, né? Quando algo verdadeiro tem que ser feito, não é? Quando há uma premência interna, principalmente em relação ao outro ou aos outros, a gente vem e, pô, lembrei disso. E é engraçado, né? Quantos anos fazem que Homero construiu ou colocou no texto a Ilíada? E a gente vai no cinema assistir ela. E a gente fala sobre ela. E a gente quer ser como Aquiles, ou como Ulisses, ou como Heitor. Né? E é engraçado, né? Que não há programa de financiamento, de fomento do governo aos poetas. Mas há ao sujeitos do mensalão, né? Mas alguns serão lembrados. A interpretação metafísica do jogo será nesse espaço, então, entre natureza e deuses, entre terra e céu, né, que o fenômeno do jogo humano emerge. Então é um espaço, esse é o espaço do jogo. Né? O jogo é uma atividade específica de um ser singular, irreal e mágica, que marca a característica única do homem como um ser no mundo que produz o próprio mundo. Se a criança, a gente diz, apoiada pelos psicólogos, não jogar, ela não cresce. Né? O próprio Pascal dizia que o jogo da criança é o seu trabalho, no caso. Né? Olha, interpretação mítica do jogo. Essa é impressionante. O jogo funda a cultura. Como tal, ele tem dentro de si uma poiesis e um logos. Dentro do jogo, eu tenho ao mesmo tempo uma poiesis e um logos. Eu tenho um fazer, que é a poiesis. Olha só, poética é fazer? É. Conceito grego, vamos ver na semana que vem. Né? Ou seja, um elemento de força criativa e um logos, que é uma força ordenadora ativa. Entenderam? Você tem a força criativa e junto à força ordenadora desse criativo. Então a gente tem essas duas coisas no jogo. O jogo se apresenta como o ápice de uma simbólica da cultura. Ele desperta nossos demônios. E é em Dionísio que ele nasce. Com Dionísio. Na brincadeira, sabe, aquela coisa toda. Interpretação mítica do jogo. Em todo jogar humano, a máscara de Dionísio se faz presente na possibilidade da criação poética de um novo, de algo novo, sobre os caminhos já percorridos, as trilhas do sujeito. Aí é uma pequena crítica a essa ideia de inovação. Não há inovação por inovação.
Assim como Peirce demonstrou por A mais B que não há intuição. Uma ideia nova, ela tem a sua história, mesmo que eu não a saiba. Mesmo que ela seja atencionada, ou seja, inconsciente. Né? O mágico e o sagrado sempre rondam o ato de julgar, na produção de um sujeito da poesis, intra-jogo, dentro do jogo. O jogo é então um poema sempre por começar. Isso não quer dizer que eu não sou a favor de inovar, tá? Eu sou, dos projetos. Mas essa coisa que às vezes o cara fala, porque... Né? Não. Se for pensar, tem fundamento e tal, coisa, etc. A mundanidade do jogo humano. Ou seja, o jogo é algo característico do mundo do homem. Isso é mundanidade. Né? Está dentro do mundo humano. O mundano é o espaço designado no qual o ser do mundo desenvolve a sua atividade. Quem é o ser do mundo? Somos nós. Cada um de nós à sua vez. E cada um de nós com os outros. E junto às coisas. Olha aí, ó. Água. Copo de plástico para tomar água. Não é? O jogo se dá na mundanidade do mundo porque ele se manifesta como fenômeno através da ação do homem, o que joga e faz com que o jogo progrida. Não há jogo sem o humano dentro dele. Ele inicia com o gesto do homem. Qual o gesto? De entrar no círculo mágico, no círculo do real, de adentrar ao jogo e começar a jogar, e pelo jogo, com o jogo, ser jogado e ser transformado. Janet Murray, conceito fundamental, transformação. O mundo lúdico do jogo não é um mundo de aparência. A gente diz, isso é só um jogo. A gente costuma falar das situações que nós experienciamos e menosprezando elas, e não lhes dando a sua devida e real importância. Isso é passageiro. Nós temos isso dentro de nós. Nós fazemos isso. Somos educados a fazer isso. Somos educados a resistir a nós mesmos. E o jogo, ele mostra isso. E a gente diz, isso é só jogo, só brincadeira. Toda brincadeira é um aproximar-se com a verdade. Por isso que hoje em dia e eu vou deixar o vídeo que eu tenho de textura para vocês olharem em casa, tá? Porque esse material está todo no site, tá? O Gadamer foi reconhecido como o grande filósofo do século XX. No final dos anos 90 foi feita uma consulta a todo o corpus filosófico, uma votação, e ele foi eleito como o grande filósofo do século XX. O grande pensamento do século XX foi considerado o pensamento de Heidegger. E ele como o cara mais proeminente, porque a ação dele e a atividade dele foi extremamente profícua. Na verdade, ele viveu quase 102 anos, para vocês terem uma ideia, e ativo até o final, né? Escrevendo e lúcido e tudo. Né? Seguidor do pensamento fenomenológico, ele dialoga com o pensamento de Heidegger e com toda a cultura do seguinte. Ele vem das letras, vai para o direito, faz a tese em Hegel e vai para Heidegger. Então, assim, a questão da obra de arte para ele é algo privilegiado. Ele se dedicou muito a isso. Sua obra, A Verdade e Método, é considerada uma das mais importantes contribuições da filosofia atual. E aí eu botei o link ali na editora da Vozes para vocês verem o volume 1, né? Quem quiser. Tem na biblioteca. Tá?
Antes de Gadamer, alguns pontos de verdade e método para nós são fundamentais aqui. Então eu escolhi 5 pontos que são importantes. O primeiro, a dimensão estética é transcendente. Nela se processará a poética. Ou seja, ela faz com que o ser humano transcenda do seu estado. Lembra do centauro antes? É isso. Tá? No humanismo, ou seja, na arte, é o conceito de formação, Bildung, é um conceito alemão, que está na sua base não o de método, que é o da ciência. Então, verdade e método, o Gadamer vai opor verdade a método. Verdade está do lado da arte e a explicação do lado da ciência. Na aula da semana que vem, eu vou abrir para vocês uma frase que diz o seguinte: toda vez que a ciência e a história iluminam um objeto, ele perde em força, encanto e magia. Ele ganha em entendimento, explicação, resolutividade. Entendeu? Aí você diz, são forças que precisam ser sempre trabalhadas, né? 3. A comprovação racional, ou seja, a explicação racional da ciência, de Descartes até os nossos dias, não esgota o todo do campo do conhecimento da experiência humana. Há coisas que a ciência não explica, que somente o humanismo, a arte são capazes de provar. Assim como tem coisas que a arte e o humanismo não provam. Mas isso não é um dualismo, a gente ainda vai chegar nesse ponto. Temos uma ontologia da obra de arte e o jogo funciona como seu fio condutor. Na ontologia da obra de arte, o jogo é o elemento perene da explicação, da compreensão condutora do processo. E o quinto, a linguagem como horizonte ontológico da poética. A linguagem, como nós falamos, nos seus mais diversos modos. Nas aulas de poética do design A e B, iremos retomar em profundidade o pensamento de Gadamer como companheiro de diálogo, como antagonista, né? Não como adversário. A dimensão estética e transcendente. Gadamer é o responsável pela defesa no século XX da chamada tradição humanista, que é chamada de ciências do espírito, do século XIX. Frente à normatização e redução metodológica processada pelas ciências empírico-matemáticas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão entender bem claramente. Todo mundo aqui assistiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos, não assistiram? Na cena inicial, uma das cenas iniciais, nós temos aula de literatura, de avaliação de poesia. E o professor é obrigado a utilizar um livro em inglês, onde ele vai estudar quantitativamente a métrica da poesia. É o prefácio. E é Shakespeare o assunto. E o que o cara faz, o Robert Williams? Ele arranca as páginas do livro. Ele recusa esse método. Vocês estão entendendo? Que é o método da tabulação. Ele tem valor que tem. Claro que tem. É muito interessante a gente saber, por exemplo, que Shakespeare é o autor mais citado por Freud. Entendeu? Porque dá um indício, mas isso não dá um sentido da coisa. O sentido da coisa nós temos que ir lá, navegar pelo mar da obra de Freud, dos 24 volumes no Brasil, né, que o 24 é índice, né, e olharmos, entenderam? Nesse sentido. Defenderá o estatuto ontológico da obra de arte em vários meios e níveis, como forma legítima de conhecimento e experiência do homem. Aliás,
existe um grande lógico das ciências empírico-matemáticas, chamado Nelson Goodman, que vai fazer o mesmo. Dizer que a obra de arte possui um estatuto cognitivo e de ensinamento ao ser humano. Então, hoje nós já temos um outro contexto nesse sentido. Vamos lá. A dimensão estética é transcendente, podemos dizer que, para Gadamer, a verdade está do lado da arte, enquanto o método está do lado da ciência. Não é possível trabalhar sem método na ciência. Ambas podem conviver e colaborar, mas quando precisamos buscar aquelas coisas que são essenciais ao coração do homem, será do lado da arte que elas serão encontradas. Então, vou citar outro grande lógico para vocês, realmente um grande lógico. Hilary Putnam, no seu texto Formalização, vai dizer: a formalização é extremamente importante quando nós precisamos qualificar e clarificar uma determinada situação que está confusa. Depois que nós fizemos isso, tornamos ela clara, distinta e compreendemos a organização, nós vamos nos dedicar às coisas verdadeiras. Entenderam? Como método de trabalho, a formalização é extremamente importante, mas ela não resolve os verdadeiros problemas. Ela só ajuda. Hilary Putnam. Procurem na Wikipédia, vocês vão ver o cara. Ele é uma das poucas pessoas no mundo que consegue explicar e compreender antes o teorema de Gödel. Humanismo, ou seja, arte e formação. Bildo é um conceito fundamental que Gadamer recupera a partir de Herder, Kant, Hegel e Humboldt, esses três grandes pensadores alemães. A Bildung, ou formação, consiste em um processo de caminho de elevação à universalidade. Ela atua tanto no processo histórico geral como na perspectiva ôntica de um único sujeito. Ela culmina no que Gadamer denomina como formação estética. Então vamos lá. O significa que, partindo dos elementos mais simples, a formação é um processo ôntico quer dizer do sujeito individual, no seu autoesclarecimento e formação, por isso nós temos aí o conceito de formação acadêmica, formação prática, etc., no sentido dele se tornar mais hábil, mais proeficiente e compreender melhor aquilo que é o objeto e o campo da sua própria formação. Entenderam? Do ponto de vista histórico, a formação é a própria estrutura de desenvolvimento e progressão da própria cultura. Então há uma formação histórica. Ou seja, ela vem se desenvolvendo, ela vem acontecendo, e nós passamos de um estado mais particular para um estado mais universal, no caso. Do ponto de vista individual, a gente pode falar de formação do inconsciente. Só vamos ver nas próximas aulas. Do ponto de vista social, nós podemos falar de formação social. Nós não evoluímos de 1964, socialmente e politicamente e culturalmente, no Brasil, atingindo um estágio de democracia plena, com todos os seus problemas existentes, mesmo com toda a reclamação que se faz acerca da improbidade econômica e administrativa, que é o termo que se usaria. Vocês gostariam de ter ditadores? Então nós crescemos. Nós atingimos a democracia plena dos gregos, que votam ao final de cada dia tudo sobre o dia seguinte, com sejos pretos, de mármore ou brancos? Não conseguiríamos. Por quê? Porque somos tantos. Se somos poucos, podemos fazer isso. Se a gente pode fazer isso.
sobre nossas coisas, mas não sobre o todo, né? E assim por diante, né? Em todo caso, o Gabler vai dizer que ela culmina numa formação estética. E toda formação estética é, no final das contas, ou melhor, tem como resultado uma ética. E não agora. Compreendeu? Vamos lá. Continuando. Aí nós temos a estruturação dos conceitos. Build quer dizer imagem, alemão e português. Build, formação. Nachbildung, cópia. Vorbild, modelo. Né? Compreenderam? Então, essas palavras no alemão estão todas relacionadas numa estrutura conceitual. A imagem que trabalha a formação, que pode ser copiada, e copiando eu aprendo a desenhar, por exemplo, eu estou pensando em imagens nesse sentido, né? E eu tenho um modelo, que eu desenho, que eu faço a cópia, na qual eu faço a minha formação e que é, na verdade, a minha imagem, por exemplo. Né? Então, estão relacionadas. Claro que tem muito mais coisas aí do que eu estou apresentando, né? Em todo caso. Né? Novamente, no interior do conceito de formação reside o conceito de memória. Para mim, isso é muito importante. Ou seja, eu tenho uma memória, eu tenho uma capacidade, primeiro, de evocar e representar o já vivido ou já sabido. E eu tenho também a capacidade de não lembrar. Essa é uma das características pouco faladas da memória. A memória também é a capacidade de não lembrar, de esquecer, de recalcar, de não saber que sabia. Aliás, essa é fortíssima. Na perspectiva de uma formação histórica, estética, opera o que Gabler chama, e Gabler foi um grande leitor de Freud e Lacan, o que ele chama de função do esquecimento. Extremamente importante. Às vezes eu preciso esquecer para lembrar, ou seja, encontrar algo que é novo e depois, mas isso eu já sabia, eu já tinha visto algo assim que tem relação com isso e assim por diante. Né? Um elemento esteticamente desenvolvido pela estrutura histérica inerente ao homem, que é o grande modelo que o Freud vai trabalhar, que é ele não sabe que sabia. Quando vai tratar de um sonho onde o pai estava ardendo no sujeito e o pai não sabia que estava ardendo. É muito interessante esse problema. Eu esqueço. Às vezes é importante esquecer, né? Os cachorros esquecem também. Eu faço de conta que esquecem. Né? Humanismo, arte bíblica, isso é uma parte muito grande. Né? Na formação não entra a ideia positiva de medida como avaliação. Lembram-nos das Sociedades Poetas Mortos? Né? Mas sim o continuado aprofundamento dos horizontes de compreensão humanos, nos quais o passado é acolhido e ressignificado no presente. No diálogo, na forma do diálogo e da ação, da surpresa na criação e encontro do novo no antecedente. Ou seja, o que o Robert Williams faz com os alunos em Sociedade de Poetas Mortos? Ele leva os alunos a se aproximar do texto de Shakespeare e, imersos no texto de Shakespeare, produzir uma subjetividade e uma experiência estética resultante que vai terminar na representação da maravilhosa peça Sonhos de uma Noite de Verão no final. E uma experiência transformadora naquele college. O Harold Bloom, que é um autor muito interessante, um especialista em Shakespeare, um americano especialista em Shakespeare, irá por outros caminhos, mais recentemente, trabalhar essa ideia
ou seja, do esquecimento à produção de algo, mas que está relacionado com algo anterior que eu esqueci. Através do conceito de angústia de influência. Isso nós vamos ver nas próximas aulas. E eu vou tratar desse tópico especificamente da angústia, da influência, ou seja, eu sou influenciado por quê, como, de que maneira, o que se produz. Né? E vou dar um exemplo no jogo. O Witness. E outros, né? Comprovação racional não esgota o campo do conhecimento e da experiência humana. Enquanto o conhecimento das chamadas ciências normais, definidas por Thomas B. Kuhn, discípulo de Popper, envelhecem e são substituídos por novos e mais explicativos e abrangentes paradigmas, o paradigma ptolomeico, que o mundo é um disco no qual a água está caindo e não é segurada por elefantes e tartarugas nos gregos, né? E a gente pode cair, é substituído pela Terra redonda por Kepler, Galileu. Né? O paradigma ptolomeico conseguia explicar o mundo e fazer ele funcionar? Sim. O ptolomeico galileano, sim. Kepler galileano, sim. Sim. O newtoniano, que muda esse, que supera, consegue? Sim. O einsteiniano, que derruba o Newton totalmente, sim, sim. Entendeu? Mas, no campo do humanismo, permanece ativo e dialógico. E aí, assim, Shakespeare, Goethe, Dante e Sócrates não são obsoletos e superados. Eles permanecem tão fortes e atuais como em seus dias. As verdades ao lidas em suas obras se convertem em fonte de diálogo na formação histórica do humano. Quer dizer, que é outra coisa que está sendo tratada do que a coisa de método explicativo. Compreende? Mas não podia ter só um? Não, mas é porque há uma pluralidade de vozes que se complementam nesse caso. Vamos lá. Ontologia da obra de arte e o jogo como seu fio condutor. Gadamer desenvolve um conceito fundamental para a compreensão do estatuto da obra de arte. Ele nos diz que a obra de arte é capaz de proporcionar ao homem, ao ser humano, o que ele chama de experiência estética. Em alemão quer dizer Erfahrung. Não é uma vivência, é uma experiência estética. A Erfahrung, que é a experiência estética, é uma experiência transformadora. A partir do momento que o sujeito tem essa experiência, ele sai outro dela. Ele transcende, entendeu? O momento onde ele está. Tá? A experiência estética é uma experiência transformadora que permite a passagem do sujeito de um estado para outro mais adiante em seu processo de formação. Eu não vou entrar em discussões sobre patologias onde existem experiências estéticas também, mas que produzem problemas para a pessoa, para o psiquismo. Eu só vou tratar das questões positivas, entendeu? Tá? A experiência estética é a forma fundamental do ser. A experiência estética é a forma essencial do ser. Esse é de 1999, do meu livro de 2000, Hipermídia, História da Psicanálise e Cultura, onde nós gravamos e construímos essa fala, né, e dizemos que é a forma essencial do ser. Então ela é fundamental na questão da vida humana. Tem na biblioteca, tá? Na verdade, o livro é um making-of teórico do CD-ROM.
A ontologia da obra de arte, o jogo como seu fio condutor novamente. A ideia de experiência estética se realiza em toda a sua plenitude no acontecer do jogo, ou seja, no intrajogo, no durante o jogo. Como a gente diz, quando a carroça está se movimentando e as abóboras vão se ajeitando. Né? Certo? Na fricção do jogo. Então isso é muito importante. Né? É no jogar e ser jogado, no jogo e pelo jogo, que temos a transformação do sujeito humano através da experiência estética que o jogo proporciona. Né? Cada jogo coloca uma diferente tarefa ao sujeito que o joga. Mas seu fim não é a tarefa, o goal, né? A meta do jogo, mas o próprio movimento do jogo enquanto vida e poética. Como poética, como fazimento do sujeito humano, se transformando. Aí o cara vai lá e joga de novo o jogo, ok? E vive outra situação, outra estrutura, entendeu? Então os jogos têm essa característica muito interessante. E por isso que também, às vezes, as pessoas não conseguem parar de jogar. Eu tenho amigos, por exemplo, da minha idade, então, que são viciados em jogos que não são eletrônicos, entendeu? E que despendem muito com isso. Aí é o caso patológico. Mas a função de representar no jogo nós sempre estamos representando. Há uma representação, há uma teatralização, há um colocar-se lá. Isso é representar-se. Representar é mostrar-se em ato, é colocar-se diante de algo. Né? Reproduzir imagens e mundo consiste em projetar, no sentido de projeto, o sujeito para outro momento do jogo, ou seja, de lançar para além, nesse sentido de projeto. É nesse sentido que o sujeito experiencia o jogo, o jogar o jogo, como uma realidade que o sobrepuja. O jogo é muito, ele projeta o jogador para além de si mesmo, no próprio jogo. E é por isso que nós dizemos, o que nós aprendemos jogando? A jogar melhor, em primeiro lugar. Né? A viver a experiência do jogo cada vez mais plenamente. E aí nós vamos falar de inúmeros jogos. O jogo da escrita, o jogo da música, o jogo da palavra, o jogo da vida, né? E assim por diante, né? O jogo tal, aquele jogo que lá está, que eu jogo no console. O Dirt Esther, o Bioshock, que eu adoro, né? E assim por diante. O Tetris, né? E será no ser do jogo, como arte, como poética, que Gadamer situa a experiência estética. A tese é, portanto, a de que o ser da arte não pode ser determinado como objeto de uma consciência estática, parada, imutável. Porque, ao contrário, o comportamento estético é mais do que sabe de si mesmo. Ele é muito mais do que aquilo que se sabe de si mesmo. Ele sempre está tirando a gente para além. E aí a gente vai além. É uma parte do processo de ser da representação e pertence essencialmente ao jogo como jogo. Né? Por isso que o jogo da pesquisa é um jogo muito interessante. Pô, o professor está falando de ciência em oposição, mas o jogo ele também está na ciência. Entendeu? O jogo da pesquisa, de organizar, de pensar. Quando a gente começa, por exemplo, a fazer uma dissertação e começa essa dissertação, eu prefiro trabalhar nela do que dormir, é quando a coisa está ficando boa. Quando eu estou fazendo aquilo com paixão, com amor. Né? Eu prefiro fazer isso do que ir beber cerveja. Né? Então esse jogo, e se você
vocês pararem para prestar atenção, vocês vão encontrar os elementos lúdicos do jogo. Os elementos essenciais, as mecânicas que vocês estão construindo. Nossa, eu adorei fazer aquele organização dos autores e me deu um mapa mental incrível, surgiu na minha mente, representou, entenderam? A linguagem como horizonte ontológico da poética. A linguagem, nos seus mais diversos desdobramentos e formas, então eu falei sobre isso antes, o Jenkins é importante nesse sentido, né? Pintar, desenhar, modelar, escrever, cantar, declamar, tocar música, por exemplo, etc, etc, né? É o médium da experiência hermenêutica, da experiência de compreensão. Então, a linguagem, nos seus mais diversos meios e formas, é o meio no qual eu me compreendo mais. Peirce diz isso. É maravilhoso como ele faz, né? Ela abre para o homem uma experiência de mundo e de seu sujeito, de seu ser em si, e ser para si e ser para o outro. De seu ser no mundo e o seu ser com os outros. Será no horizonte poético, aberto pela linguagem, que reside a possibilidade da obra de arte como erfar, como transformadora, como experiência estética transformadora. Obrigado. Então agora nós vamos ver um outro cara, nosso último, aí nós vamos poder entrar na hora da conversação, que é o Jacques Lacan. Eu tenho uma textura, videotextura conceitual, que é muito doida, né? Ela é o inconsciente ao discurso do outro. Eu vou rodar para vocês, tá? A oposição entre certeza e desejo. E a brincadeira com a quebra da palavra através do certeza. Certeza. A dimensão rítmica é a dimensão inconsciente. Compreende? O que a gente raramente consegue? Estava dito antes. É uma brincadeira, né? Jacques Lacan, psicanalista e pensador, viveu 81 anos, é conhecido como o seguidor mais notório por conversas de fora.